Que prazer darmos início novamente no nosso programa Sala de Imprensa. Hoje, na verdade, estamos num local extremamente especial, né? Aqui é uma agência de publicidade, uma empresa que faz promoções, é também uma importante empresa gráfica, enfim, que tem todo em seu trabalho uma dedicação. A dedicação pelo amor, pela vontade de realizar tudo com muita qualidade. Isso graças ao nosso grande amigo Oswaldo Marchesi. Oswaldo Marchesi, conhecido no mercado hoje já há mais de ano, né? Daqui a pouco vocês vão ouvir, vão conversar com ele, especialmente, que tem um produto fantástico, que é o Magic, um produto inovador. A tecnologia da informação é algo muito irradiante e eles realmente trouxeram para o mercado algo de muita inovação. E vocês vão poder assistir no nosso programa Sala de Imprensa. E nós estamos aqui nesse lugar agradabilíssimo que vocês estão podendo visualizar, esse pub, não é? Plena cidade de São Paulo, aqui no miolo da Paulista, nessa área valorizada e extremamente atraente. O Vadão já está aqui há muito tempo com a Grafite, não é? Que é uma empresa de publicidade, e nós, sempre a convite dos amigos dele e do Fábio, a gente vem aqui saborear um almoço fantástico e hoje estamos especialmente para gravar esse programa. E trouxemos 3 grandes autoridades rotárias. Nós temos a honra, o Rotary, para quem, enfim, eu acho que a grande maioria conhece, mas o Rotary Club é um clube de serviço, é um clube criado, não é? Há mais de 100 anos nos Estados Unidos, por abnegados pelo trabalho voluntário, que fizeram uma união de esforços e criaram esta instituição internacional representada em mais de 200 países no mundo. Realmente é fantástico. E nós trouxemos especialmente um dos mais importantes membros de toda essa organização internacional, que é o nosso querido professor, esse homem de notável respeitabilidade, não só por ser um empresário extremamente eficiente, um homem atuante, mas um voluntarista, que através do Rotary Club procura ajudar, procura servir e fazer um trabalho fantástico. Meu querido amigo Zé Alfredo Pentoni, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite de estar aqui novamente no seu programa. Muito obrigado. Programa este que nós participamos no ano passado, mais ou menos nessa época, para divulgar a nossa convenção mundial que se realizou. Poderemos falar disso mais tarde, mas aquela entrevista nos levou a um patamar de comunicação imenso no Brasil, divulgando exatamente o evento mais importante que o Rotary tem anualmente em qualquer país do mundo. Então, São Paulo, na ocasião, foi o anfitrião e, assim mesmo, todos os estados brasileiros, 160 países foram representados, com 12 mil pessoas de outros países aqui estiveram presentes. Olha a grandeza da representatividade do Rotary Club Internacional. São Paulo, e para sentir exatamente a hospitalidade do povo paulista. Dizem que o paulista não é hospitaleiro, mas o povo paulista é extremamente hospitaleiro. E eles levaram uma recordação muito grande de todo e qualquer tipo de relacionamento, desde os rotarianos até de motoristas de táxi, que trataram-nos de uma cortesia que realmente foi digna de elogios por parte deles. Então, é um prazer estar aqui com você novamente. Não? E não poderia estar em menor patamar, em razão da sua representatividade também, nosso querido amigo Cláudio Takata, que é o governador do Rotary Internacional, ano 2017-2018, distrito 4420. Meu querido amigo, uma satisfação, prazer em ter você aqui conosco, Cláudio. Agradeço pelo convite, Redor, por dar essa oportunidade de falarmos um pouco de Rotary, dessa jovem instituição vibrante de 100 anos. Muito obrigado. Uma satisfação. E o nosso vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, jornalista, meu querido amigo César Romão, imagine você, alguém que tem mais de 10 milhões de livros vendidos no mundo inteiro. Como é que a gente apresentaria? Um grande realizador de sonhos. Meu querido amigo César Romão, prazer ter você aqui comigo. Prazer imenso estar aqui no programa da Associação Paulista de Imprensa,
a qual eu sou um vice-presidente atuante, mas não muito atuante, porque o meu presidente é super atuante, ele não deixa nada para ninguém, então eu sou pouco requisitado na presidência, e eu acho que a API tem muito a ganhar com isso, porque em toda a sua história teve presidentes maravilhosos, mas a gestão do Dr. Sérgio Azevedo Redó tem sido tão fantástica que o resto do conselho, da diretoria, tem trabalhado tão pouco, porque ele faz tudo multifuncional. E ainda apresenta um programa de televisão da Associação Paulista de Imprensa. E eu me sinto honrado também de estar aqui com os dois queridos amigos, Pretônio, Cláudio, que vai assumir agora o Distrito 4420. O Distrito 4420 é um dos maiores do mundo. Isso é interessante falar. Um dos maiores do mundo. E acho que em arrecadação para a Fundação Para a Fundação Rotária, somos um dos 10 maiores contribuintes para a Fundação Rotária, que financia os projetos sociais no mundo inteiro, inclusive o combate à poliomielite. O distrito tem quantas pessoas hoje? Estamos aproximadamente 2.000 membros, e distribuídos em 78 clubes, que abrange a Zona Sul de São Paulo, a Baixada Santista, indo de Bertioga até Piruíbe, e o ABCD-MR inteiro. Você poderia falar um pouquinho dos trabalhos sociais do Distrito 4420? Olha, os trabalhos sociais são diversos, abrangem desde a educação para crianças, assistências ao idoso, auxílio nas campanhas contra a poliomielite. Olha, é uma infinidade, é um universo e de diversidade, como a nossa comunidade, as necessidades do nosso país. Pretônio, quantos rotarianos temos no mundo hoje? Nós estamos aproximadamente com 1.250.000 rotarianos, 34 mil clubes em mais de 200 países. Nós estamos patinando um pouco nesse 1.200.000, mas o importante é ter um dado muito essencial, que 22% dos rotarianos são mulheres, que tem dado uma estabilidade muito grande. E o Brasil, em termos de mulher, tem 23%, portanto acima da média do mundo todo em termos de participação. Isso se explica muito bem, porque principalmente para os rotarianos que deixam, de certa forma, o Rotary nos primeiros 3 anos de vida rotária, se você pegar 100 mulheres, 80% ficam. Se você pegar 100 homens, 80% vão embora. Então a estabilidade da mulher no Rotary é muito importante e... Até isso a mulher é melhor. Não tenha dúvida. Eu fui felizardo que em 1989 eu representei o antigo Distrito 461 no Conselho de Estação de Singapura. E eu votei favoravelmente a mulher para entrar em Rotary. Então o benefício está aí. O meu voto eu dei corretamente. Houve um tempo que mulher não poderia fazer parte de Rotary. Né? Mas aí, graças ao trabalho de personalidades como Pretônio e outras pessoas, o Rotary ganhou esse privilégio. Né? No mundo foi assim, né? Veja, a mulher, em função da importância dela, né, que nós temos hoje, e aliás a gente vai até discutir um pouco depois sobre isso, né? Até porque hoje o Brasil está sendo revolucionado, ou passando por uma grande revolução institucional, democrática, né? E de valores em razão do exercício da presidência da República de uma mulher, que tenho certeza que muitos, né, a apoiaram, daí ela ter se transformado e sido eleita presidente da República. Mas a grande verdade é assim, né? Você vê, somente após 1932 que a mulher passou a ter direito a voto, que até 1930 a mulher não votava. Veja que no Brasil isso, né? Quer dizer, então em outros países do mundo também. Eu vou fazer uma pequena interrupção, aliás por sugestão desse meu grande amigo César Romão. Nós vamos pedir agora que o nosso querido amigo adentre o Correia, isso, o nosso maître, porque aqui eu vou até relembrar um fantástico amigo que era o Ataíde Patrese, e que ele dizia assim, que aqui é simplesmente um luxo, né? Essa água represente, não é, a sustentabilidade, os valores da vida e o nosso sucesso. E o Rotary não poderia ficar para trás, né? Quer dizer, acabou trazendo as mulheres, e hoje até o Pretônio,
que é, inclusive o Pretoni é o diretor tesoureiro internacional do Rotary, curador da Fundação Rotária, fundador da Associação Brasileira da Fundação Rotário, maior fundação de Rotary internacional, e foi o seu tesoureiro, terceira autoridade até 1957-97 do Rotary Internacional, porque tem uma classificação hierárquica, né, de poder. É o presidente, o vice-presidente e o tesoureiro, né? Que é a terceira maior autoridade internacional do Rotary Club, está aqui ao nosso lado, que é o José Alfredo Pretoni. Você é diretor do Rotary Internacional por 2 anos. Sim. E a função de tesoureiro é por 1 ano. Sim. Então, por 1 ano. Por 1 ano. E permanece, porque você executou, cumpriu as funções de tesoureiro. Porque cerca de 50% do board que administra o Rotary no mundo é constituído por 17 rotarianos, mais o presidente eleito. E esse 17, esse número é renovável 50% todo ano, de tal forma que você tem os 2 anos de atividade do diretor e não há solução de continuidade, porque sempre fica 50% das pessoas que estão up-to-date, atualizadas do que tem acontecido. Então não existe aquele período que trava, sai todo mundo, entra todo mundo. Então é um processo contínuo de passagem do bastão. Não é a primeira vez que a gente contempla, não é, o Rotary Club em razão das nossas entrevistas. Primeiro porque a gente tem aqui um grande irmão, amigo, que é o César Romão, que é rotariano há muitos anos. Eu mesmo, né, fui uma das pessoas que, na verdade, ajudei a fundar o Rotary Club Butantã, né? Fiz parte do Rotary Club Barra Funda, depois Rotary Club Bela Vista, não é? E nós hoje, na verdade, procuramos sempre, não é, enaltecer o Rotary em razão desse trabalho fantástico. O próprio Cláudio lembrou aqui da campanha mundial feita pelo Rotary Club com a finalidade de erradicar, não é, totalmente a poliomielite no mundo. Houve até uma campanha, né, que todos os artistas do mundo gravaram, só falta um pouquinho, né? E só falta um pouquinho. Tem apenas 6 casos registrados da poliomielite na fronteira entre Paquistão e Afeganistão. Se não, em função dos problemas que existem problemas lá. Imagina o que deva ser. Guerras, problemas digamos, conflitos regionais. Exato. E mobilidade das populações. E as aldeias também, escondidas naqueles nos grotões. Isso, exatamente. Mas o rotariano é persistente. Foi lançado em 1985 e é a primeira vez que foi colocada pelo grande presidente mexicano, Carlos Canseco, no treinamento da Assembleia, onde se treina todos os governadores entrantes. E eu estava, junto com Magnólia, com os brasileiros sendo treinados em fevereiro de 84. Quando foi colocada na mesa, com a própria presença do Sabin, tá certo, que seria lançada a campanha Polio, que aconteceu em setembro, outubro de 85. Então, vocês vejam, graças a Deus eu participei de uma situação muito interessante, mesmo porque o Sabin é casado com brasileira. Tem bom gosto, a Magnólia serviu, inclusive, de anfitriã dela, acompanhando ele, enquanto o Sabin fazia as coisas que tinham que ser feitas. Magnólia é a esposa do Pretoni. É um dado importante para mostrar a continuidade e a seriedade e o compromisso da nossa instituição com as nossas causas. O Rotary abraçou, vamos acabar com a poliomielite no mundo? Vamos. Então, desde 85, um compromisso constante, uma batalha incessante ao longo de todos esses anos. E que nos próximos 2 ou 3 anos, há uma previsão, mas em breve teremos exterminado a poliomielite da face Cláudio, da terra. Me conta um pouquinho da doação do Bill Gates, que ajudou muito, Isso, né, é o Rotary. importante. O Bill Gates, através do Instituto Bill e Melinda Gates, fez um parceiramento com o Rotary, que cada dólar doado pelo Rotary, ele entraria com outro dólar, não é isso? Inicialmente ele botou 550 milhões de dólares. E depois ir para a continuidade do processo, para cada dólar que o rotariano colocasse, Ele colocaria 2. 2 dólares. Como fez o Warren Buffett com a questão da AIDS. E graças a essas doações foi possível
financiamento das vacinas, das equipes, dos transportes, da logística, para chegar nesses Rotary, como até mencionei para o companheiro Romão. Temos diversas atividades, diversos trabalhos sociais desenvolvidos já atualmente nas nossas comunidades, distribuídas em áreas de enfoque, que é saúde das crianças, educação, analfabetismo, quer dizer, temos vários enfoques. E isso é importante. O Rotary, depois da Poli, vai ter outras bandeiras, mas já estamos servindo a comunidade. Mas deixa eu complementar o que o Cláudio falou. A exigência ou solicitação para ter um programa único como o da Polio, isso não acredito que haverá. Tá certo? Então, dentro dessas 7 áreas, passarão a ser 6 áreas, porque na hora que você eliminar a polio, serão 6 áreas. Então, haverá concentrações de projetos visando parcerias diferentes, porque tem gente interessada na área de criança, tem gente interessada na área econômica, tem gente interessada... Então, aí é que não se definiu. Os processos, os projetos vão se definir à medida que forem aflorando propostas. Hoje, não se pensa, porque é muito difícil você falar, vamos terminar a AIDS? Vamos terminar a malária? Vamos erradicar a educação? Bom, então nesse ponto é até interessante, né, da argumentação que a gente usa para o processo de educação. Eu não acredito que você vai erradicar o analfabetismo no mundo, não acredito. Tá? Eu acredito que você possa estabelecer metas que você reduza a percentagem de analfabetos. Que existem 2 níveis de analfabeto. Existe o analfabeto absoluto e existe o analfabeto funcional. O analfabeto funcional é que o indivíduo lê não sabe o que leu. Então, isso daqui está se tornando um problema muito sério. Tem um terceiro caso aí, que é pior do que esses 2. É aquele que sabe ler e não lê. É verdade, sem dúvida. Então, e na África, na época que nós queríamos entrar na África, nós não conseguimos entrar. A mulher do Mandela, a mulher do presidente do Egito, etc., é que forçaram os governos a exigirem a penetração nossa na polio de vacinação. Se não fosse a mulher, se não fosse a mãe, a coisa não teria acontecido. Olha, o vírus da polio, da picadinha dele, tá certo? No ditador, no presidente, no preto, no branco, no pobre e tal, etc. Mas a erradicação do analfabetismo é um pouco mais complicada. Muitos países ditos democratas não querem que os seus habitantes se educam. Por um motivo muito simples: educação liberta o homem. E há muitas instituições democráticas que não querem saber de libertar o homem. Não precisamos ir muito longe. Nós temos alguns currais aqui no Brasil que simplesmente não sabem mal. São eternos. Aqueles famosos currais dos coronéis, etc., foram transformados em outro no norte e nordeste. Que realmente são analfabetos funcionais, estão perdendo a autoestima. Tá certo, porque vive do dito de uma contribuição que todos nós pagamos e reduz tremendamente a autoestima daquele que está recebendo, aumenta totalmente a insegurança deles. Porque se eu parar de receber a minha Bolsa Família, eu estou perdido. Então eu não vou trabalhar, porque se eu vou trabalhar, eu perco a Bolsa Família. Conclusão: você acaba colocando em cima desse brasileiro a perda da sua autoestima. E quando o ser humano perde a autoestima, aí ele está fora. Eu acho que há certas coisas que são entrelaçadas. Eu não acredito que a gente possa erradicar o analfabetismo no mundo. Mas continuaremos tentando. Isso é outra coisa. Doutor Redon, o Rotary, ele tem um abraço, eu chamo de abraço, que é o abraço da gratidão de Rotary. E o Rotary dá esse abraço nas pessoas que de alguma maneira serviram ao Rotary, às vezes mesmo sem ser rotariano. Sim. É um abraço de 216 países, que hoje são os países em que o Rotary atua. É uma homenagem que leva o nome do fundador do Rotary, homenagem que leva o nome de Paul Harris. E o Rotary tem muito orgulho de escolher pessoas na sociedade para receberem essa homenagem, que, na minha opinião, é a segunda homenagem mais reconhecida no planeta. O primeiro é o Nobel da Paz, e o segundo é o título Paul Harris, que com este PIN
do Paul Harris na sua lapela, você pode andar por 216 países e ser reconhecido. E o Dr. Sérgio de Azevedo Redó, no seu espírito humanitário e de servir, ele muito tem colaborado com o Rotary Internacional, e então tanto o Pretoni como o Cláudio tem aqui uma belíssima surpresa hoje ao nosso presidente da Associação Paulista de Imprensa. Muito obrigado. Sérgio, é um prazer fazer chegar a vossas mãos a comenda Paul Harris. Muito obrigado. Que simboliza a doação que foi realizada em vosso nome, na quantia de $1.000, que vai ser utilizado nos projetos sociais financiados pela nossa Fundação Rotary. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Pretoni. Deixa eu aproveitar também colocar o PIN, que simboliza os membros e as pessoas que foram reconhecidas nessa comenda. Muito obrigado. Obrigado, meu querido amigo. Pretoni, a 0,16 centos de dólar cada vacina Sabin, uma doação de $1.000. Olha quantas crianças no mundo. Você imunizar 2.000 crianças. No Brasil já não se usa mais a gotinha. Na maior parte do mundo está usando a vacina injetável, que não custa mais isso. A vacina injetável custa de $8 para cima. Então, houve uma certa época em que eu participei, eu acabei fazendo uma auditoria na Unicef, em Nova York, junto com o presidente, depois o futuro presidente Wilson, para saber como é que a coisa estava funcionando. E a Unicef perfeitamente. Só que na época começou a haver um certo movimento que as vacinas, as gotinhas, já não estavam tão intensamente utilizadas. Não é? E estavam se propondo um injetável. Falaram, não, vocês têm que continuar com as gotinhas já salvaram 2,5 bilhões de crianças, continuar, porque simplesmente, principalmente nos países subdesenvolvidos, não há condições financeiras e econômicas de bancar uma vacina de $11 ou de $8. Então, realmente, foi um processo em que depois houve detalhes que não vale a pena comentar aqui, mas que foram detalhes de negociação e de colocação para que efetivamente as vacinas de gotinhas continuassem. Infelizmente continuaram. Aqui no Brasil, depois de uma reunião que houve no Hospital Sírio-Libanês, se tratou disso, o pessoal do Ministério da Saúde está dizendo que as vacinas hoje no Brasil seriam substituídas pela vacina injetável. Quer dizer, que são, segundo a informação tida naquela época, era de $8. E quando eu estive em 2003, na ONU, era $11. Então é uma diferença brutal. Mas felizmente, não é? Continuou com as vacinas, as gotinhas do Sabin, não é? E a gotinha que salva. As gotinhas que salva. E ela realmente 2,5 bilhões de crianças foram imunizadas. Eu queria então reiterar agradecimento, né, ao meu querido amigo César Romão, ao Cláudio Takata, ao José Alfredo Pretoni, a toda a comunidade do Rotary Internacional, ao nosso Rotary de São Paulo, Clube de São Paulo, e a satisfação, né, de estar recebendo esse título tão importante, né, reconhecido no mundo inteiro. A Fundação Rotária do Rotary Internacional confere a Sérgio de Azevedo Redó o título de Companheiro Paul Harris, em reconhecimento à prestação de tangíveis e significantes serviços com o objetivo de fomentar a compreensão e as relações amistosas entre os povos no mundo. Realmente é uma honra, né, fazer parte dessa família tão importante que traduz, através dos seus gestos, né, da prestação do serviço voluntário, né, da dedicação aos problemas da sociedade humana, né, com tanto desprendimento. Muito obrigado, eu reitero e agradeço a todo o Rotary, e quero dizer e reiterar também que o meu programa, o nosso programa, a Associação Paulista de Imprensa, o programa Sala de Imprensa, enfim, todos estão sempre, né, à disposição desse grandioso serviço prestado pelo Rotary Club. Nós temos aqui, inclusive, nós estávamos falando sobre a importância do Rotary e tudo mais, e eu estava vendo aqui, né, um pouco
do que o futuro governador irá assumir, que é o Cláudio Takata. Ele, enfim, é um profissional de altíssimo nível, né? Que já esteve presente em grandes multinacionais, né? Brastemp, Consul, Matsushita, Construção e Incorporação, né? É também da Universidade Mackenzie, né? Uma vez Mackenzie, sempre Mackenzie, né? 3 mackenzistas aqui. Exato, César também fez direito no Mackenzie, exato. Eu fiz administração de empresa lá, então. E Politécnico também. Exato, e engenheiro formado pela Poli, com curso de especialização na FAAP, né? Que eu tenho a honra de meu filho estar fazendo administração de empresa lá, o Patrick Redon. E além de todos os cargos que já ocupou, e uma coisa interessante, né? Foi o presidente do Rotary Aeroporto. Eu acho que foi onde você começou, não é isso? Sim. Isso é muito legal. Então é aquilo, né? O Cláudio vai assumir uma governança importantíssima. E aí meu querido amigo Zé Alfredo Pretoni estava falando uma coisa interessante. Ele estava falando assim: você veja como hoje é importante não só os valores, não é, desses grandes empresários, mas principalmente a formação de cada um deles, os valores que existem dentro da família, não é? Aquilo que tem de princípio, aquilo que realmente enaltece em função daquilo que eles acreditam e da forma com que eles agem. E isso está, né, transparente nesse grupo, né, nessa pleiade de grandes empresários brasileiros. E não são todos, porque nós temos grandes empresários altamente qualificados. Eu posso até dizer que nós temos a presença de uma aqui. O Pretoni é um grande empresário brasileiro, né? E na verdade nós estamos vendo aí essa questão, já nós estamos nos nossos, não é, estertores para o encerramento deste bloco do programa. E eu queria abordar esse tema que é muito importante, né? Que é a questão dos valores, né? E a questão ética. Nós temos hoje, não é, encarcerado, não é, presos alguns grandes empresários brasileiros, não é? E agora, inclusive, hoje já foi mais uma meia dúzia, inclusive pessoas, não é, que a gente jamais acreditaria que estivesse envolvido nesse escândalo, que é o Mensalão e agora o Petrolão, né? Que foi o Mensalão, agora o Petrolão. E com esse exemplo que está dando esse magistrado, por sinal do grupo dos Sérgios, meu nobre xará, Sérgio Moro, Chamou para você a agora. 13ª Vara Criminal lá do Paraná, e graças a Deus existe a República do Paraná, não é? Melhor do que outras repúblicas que já existiram aí. Mas a grande verdade, não é? Porque a gente está falando da República dos Língua Pleva, vocês lembram disso, né? Então, na verdade, nós temos hoje um trabalho que está sendo feito por toda a sociedade brasileira, e o próprio Congresso Nacional tem dado a resposta. A Ordem dos Advogados do Brasil, através do nosso grande presidente Cláudio Lamac, impetrou já, não é, o impeachment, ingressou com o impeachment no Congresso. Enfim, a sociedade se mobilizou, não é? E aqui eu quero fazer um reparo importante: mais de 4 milhões de pessoas estiveram na Paulista, e eu garanto que foram 4 milhões, mas de qualquer forma nós temos que registrar aqui o nosso repúdio, em função de que o povo brasileiro, harmonicamente, de forma tranquila, sem haver nenhum incidente, com 4 milhões de pessoas reunidas num mesmo local, não teve um único incidente. Aliás, vários incidentes de civilidade, de patriotismo, de valor ao ser humano, e principalmente dentro de um único propósito: de fazer com que toda a sociedade brasileira saiba que no Brasil não existe trouxa, no Brasil não existe bobo. Pode ser que a gente tenha cara de bobo, mas nós não somos bobo. Nós estamos atentos a todos aqueles governantes corruptos, aqueles que não sabem usar o dinheiro público dentro do interesse público e fazer o melhor, aquilo que juraram e prestaram um juramento antes de assumir, que é realmente valorizar a sociedade brasileira. Mas em função a isso, eu queria ouvir rapidamente a palavra, a opinião de cada um dos senhores do quadro que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, esse quadro caótico, porque o problema hoje, Pretoni, não é só a questão do impeachment, é o que tudo isso está gerando. Quer dizer, nós hoje temos um déficit monstruoso, nós temos uma inflação galopante que está crescendo, e outra, uma inflação de quase 11% dentro de um mercado estável,
porque nós temos uma sociedade estável, nós somos a 7ª maior economia do mundo, então tudo isso é muito complicado, porque tem gente que fala, como eu tenho um amigo meu que fala, ô Eduardo, nós já tivemos 80% de inflação e não mudou nada. Não é bem assim. Quer dizer, se nós chegarmos a uma inflação de 15%, 20%, quebra o país, para tudo e não tem mais por onde escapar. Então, nós precisamos agir antes que isso aconteça. Existe uma recomendação do Rotary Internacional que os clubes não devem, ou melhor, que os rotarianos não deveriam participar ou discutir sobre política partidária. Sim. Eu concordo com isso. Mas nós, como cidadãos brasileiros, temos que nos preocupar com as políticas institucionais. Segurança, educação, anticorrupção, etc. Isso são políticas internacionais que o rotariano e os clubes têm que participar. Quem falar em Rotary, que simplesmente, olha, porque não pode engolir partidária, sai do Rotary. É verdade. Ele é um cidadão brasileiro. Se existe uma faixa da sociedade brasileira, que é profissional, que já teve educação, sim, que paga os seus impostos, que vota e que é reconhecido mundialmente, sim, ele exerce uma cidadania, ele é realmente cidadão. Não tem dúvida. E o rotariano tem a cidadania universal. O rotariano aqui é o rotariano no Japão, é o rotariano na África, ele é reconhecido como tal. Então, nós não fazemos política partidária, mas nós temos que nos preocupar com os problemas institucionais brasileiros e com todo vigor e com todo rigor, sem temor. A pergunta que eu faço é o seguinte: dentro do o Rotary não tem código de ética. Sim. O Rotary tem a metodologia de resolução de problemas e uma listagem de como deve ser comportado o relacionamento profissional entre os rotarianos. O que o Rotary exige é que o rotariano siga o código da sua profissão. Então, se partimos do princípio que o código do advogado, o código de ética do médico, o código de ética do engenheiro, são mais do que suficientes para nós, porque se ele não exercer a ética que ele tem que exercer na sua profissão, ele não merece ser rotariano. Então a pergunta, a colocação que nós fazemos é o seguinte: de tudo que está acontecendo aí, quem é que você convidaria para ser rotariano? Ah, minha querida, muitos dos nomes que estão aí jamais poderiam entrar em Rotary. Que de princípio, além de falar em corrupção, de princípio eles vão seguir o código de ética das suas profissões. É verdade, verdade. Porque não posso imaginar que o código de ética do médico diz que ele seja corrupto, que ele seja do engenheiro, etc. É verdade. Então, é isso que tem que acontecer, sem temor, absolutamente sem temor. Tá? Então, eu acho que está numa hora definitiva para a gente fazer o turning point. Não dá para continuar do jeito que nós estamos. O desemprego não dá. Quer dizer, não deu certo políticas que foram implementadas, elas têm que ser mudadas. Daí o pessoal e o Brasil tem que entender isso. Você falou em 4 milhões de pessoas, tem mais. Não, 4 milhões da Paulista. Da Paulista. Você foram mais de, na minha visão, foram mais de 15 milhões do Brasil inteiro. Estão falando em 7. Não estou falando na Paulista. 8. Todas as transversais da Paulista estavam lotadas. Todas. Eu fiquei parado 1 hora na Beira da Santos, porque eu não conseguia andar, que estava lotado. Elas são caras de Pinhal. Então não foi só a Paulista. Foi muito mais do que isso. E uma manifestação espontânea. Totalmente em paz. Com uma absoluta educação, com um regramento de valores, inclusive de pessoas respeitosas. Quer dizer, isso é uma manifestação em prol do Brasil. E aí não tem, desculpa, Pretoni, que eu quero dizer, quando o Rotary fala que não pode haver, como a Associação Paulista de Imprensa, nós não podemos discutir questões de ordem partidária, mas aqui ninguém está falando de partido. Não, ninguém. O nosso partido aqui é o Brasil. Sem dúvida alguma. Nosso partido aqui é o Brasil. É o Brasil. Acabou. Isso que tem que acontecer, porque nós temos que cuidar do futuro dos nossos netos, dos nossos filhos, meu Deus do céu. Então, chega, nós chegamos num determinado ponto que precisa dar basta na corrupção brasileira. Sem dúvida. Tem que dar basta na corrupção brasileira. Então, é isso que nós temos que trabalhar. É verdade. É para isso que nós temos que trabalhar, sem temor de quem quer que seja. Que nós estamos bastante tranquilos na ação e na participação de qualquer tipo de movimento pró-Brasil. Pró-Brasil. Tá. Uma das grandes, preste bem atenção, rememorando lá atrás na convenção, quando nós conversamos, que o que se divulgava de São Paulo
Eu ia falar isso. Que A questão da insegurança. Falta de segurança em São Paulo. Falta d'água em São Paulo. Isso. E o bichinho da dengue voando por aí. Na segurança, não houve um caso policial. Um único caso policial. A Secretaria de Segurança, o governo do Estado de São Paulo deram todo o apoio. Não houve um caso que molestasse Um quem sinistro, fosse. vamos lá. Nada, nada. Não houve um caso de dengue. E todos aqueles que costumam tomar banho tiveram água para tomar banho. Mas em termos mundiais, não vai São Paulo que essas três coisas estão acontecendo lá. Então, E você teve que discutir e ser extremamente enfático, enfático. porque não queriam realizar aqui em São Paulo. Discutiram com os três presidentes, porque a sugestão é que, pô, falta segurança, falta isso, falta aquilo. Pô, não acabou nada. Quando eu me reuni com o doutor Alexandre de Moraes, né, a pedido por O atual secretário de determinação do governador Geraldo Alckmin, conversando com o governador, ligou para o Geraldo, Alexandre. o Alexandre falou: Alexandre, o que o Pretoni pedir para você, atenda, que eu estou com ele e o presidente do Encontro Internacional. Eu tive uma reunião com o doutor Alexandre, ele virou para mim: o que você quer, Pretoni? Eu falei: eu quero tranquilidade. Foi a única coisa que eu falei para ele. Lógico. Não falei mais nada, mais nada. Então, pega a sua equipe, pega tal, e infelizmente aconteceu o que aconteceu. Nada em termos Graças a Deus. de ação. Absoluta segurança. Isso tudo mostra que as versões que lá acontecem lá fora são versões construídas, desculpe, às vezes por jornalistas, desculpe falar, jornalistas que não gostam do Brasil. Só coloca as boas notícias lá. Só que não pode colocar. Não, mas aí também tem um interesse que a gente tem que levar em consideração, que o Brasil é um grande destino turístico no mundo. Claro. E aí não querem que o Brasil, na verdade, se confirme como um grande destino turístico. Então é óbvio, a Europa, a América do Norte, eles lutam para fazerem com que só o lado negativo vá para a mídia internacional. Isso é óbvio. Agora, indiscutivelmente, você vê com todas as defecções, com todos os problemas, não precisa ir muito longe, eu vou falar aqui uma coisa importante. A CNN fez uma pesquisa o ano passado, dizendo o seguinte, que dentre, olha que coisa interessante, César, até é importante também a gente ter essa participação. A CNN fez uma pesquisa o ano passado, onde foi registrado em vários países do mundo o seguinte: quais são os valores, não é? Quais são os locais, quais são os destinos que você gostaria de conhecer e que você gostaria de ter uma aproximação. Pasmem a todos, a grande maioria disse o seguinte, que eles gostariam de conhecer um brasileiro. Isso pesquisa da CNN. Nunca saiu essa pesquisa no mundo. Nunca. Por quê? Porque foi o Brasil. Se fosse um francês, ou um inglês, ou um italiano, ou um americano, já teria sido divulgado. Mas como é brasileiro, e aí vem o nosso querido Nelson Rodrigues, né, que diz que, infelizmente, né, que nós temos a síndrome do cachorro vira-lata. O Nelson Rodrigues, no apogeu da sua dramaturgia, ele dizia que o brasileiro tem a síndrome do cachorro virado. Que é isso, tudo que é ruim a gente acha que é nosso. Mas enfim, meu querido amigo Cláudio, da sua opinião em razão desse contexto que vivemos hoje, nós estamos no caminho certo? Você acha que nós vamos melhorar? Você acha que dentro dessas manifestações... Fazendo uma análise, uma complementação das palavras ditas pelo Pretoni, eu tenho certeza que a solução para esse momento de instabilidade política e econômica que o nosso país está passando terá a contribuição dos rotarianos brasileiros. Que bom. Por quê? A nossa instituição, como o companheiro disse, o companheiro Pretoni acabou de mencionar, é uma instituição apartidária. Não existe política partidária interna. Portanto, é um local que congrega vários representantes profissionais de diversas áreas. E é um fórum de discussão de ideias e construção de soluções, que é o principal. A lógica da instituição Rotary sempre é ao longo prazo. O que nós vemos hoje é uma patologia, um subproduto de algo que tem que ser aprimorado na nossa democracia, para que
Daqui 10 anos, nós não necessitamos novamente estarmos nas ruas devido ao mesmo problema, às mesmas reivindicações, às mesmas deficiências. Verdade. Sejam outras, né? Sejam outras. Mas o que nós constatamos friamente, o que causou e o porquê chegamos a essa situação? É simples. Não existem meios, vias de comunicação direta, simples, do povo para os seus governantes. A representatividade no formato atual democrático está falhando. Instituições como a Associação de Jornalistas, de Imprensa, o Rotary, são os pequenos recantos que sobraram na nossa sociedade organizada, apartidária, ou seja, o cidadão comum não é necessário se filiar a algum partido ou ter outro tipo de vínculo a um ideal já pré-estabelecido, não. É um local de fórum livre de debate que vai poder formar uma opinião e levar uma solução e, por que não, trocar informações com o governante. A sociedade se ausentou esses anos. Nos ausentamos. Verdade. E como pai que eu sou, um garoto de 8 anos, meu filho Arthur, eu sei que para criar uma boa pessoa, um bom cidadão, jamais se deve se ausentar da educação, do acompanhamento. E hoje nós vemos claramente, estamos numa situação atual devido à ausência do povo. E o Rotary, como disse, pela continuidade, nós estamos aqui para justamente sermos uma das vias de participação da sociedade junto, por que não, aos governantes do nosso país. Nós vivemos hoje uma crise moral e ética, né? Essas são as verdadeiras causas da crise. E em terra de desonesto, um honesto faz a diferença, um só. E a gente está tendo prova disso. Então o Brasil precisa cultuar pessoas honestas, o Brasil precisa cultuar líderes que tenham coragem realmente de fazer desse país um país melhor. Nós vivemos um problema extremamente difícil de ser abordado, mas eu vou aproveitar aqui a espontaneidade do Pretone, do Cláudio, do César Romão, no sentido de que nós possamos fazer uma pequena reflexão, que é a seguinte: na verdade, tudo isso que está acontecendo é a somatória do que já vinha sendo praticado, não é? Não vamos também dizer que a corrupção é só desse governo. Nós tivemos inúmeros outros governos com muita corrupção, só que nunca aconteceu nada. Essa é que é a grande verdade, né? Eu acho que o grande movimento começou com a saída do Collor, né? Quer dizer, na verdade, quando houve o impeachment contra o Collor, é que o Brasil começou a acordar, né? Uma nação inteira, né? Que, na verdade, se revoltou em razão daquilo que vinha acontecendo com o Collor. E aí depois nós começamos um novo processo. Se você perceber, nós começamos um novo processo. Aí depois veio o governo Fernando Henrique, não é? E no governo Fernando Henrique tivemos grandes avanços, a estabilidade financeira, a questão do plano real, que foi fundamental para que nos transformássemos numa grande nação produtiva, não é? Uma organizada, economicamente ativa, enfim. Mas também tiveram atos de corrupção, indiscutivelmente. Não foram examinados, não foram, enfim, de certa forma, não é? Judicializados como esses estão sendo. Mas nós passamos. Depois nós tivemos o primeiro governo do Lula, que esse sim já teve uma série de problemas e não foram investigados. Estourou, não é? Na Caixa Econômica Federal, quando subalternos lá pegou uma propina de 10 mil reais, né? Lembra? Uma massinha de 10 mil reais. Ali começou tudo, com o deputado Roberto Jefferson, que pediu a queda do Zé Dirceu, e ninguém acreditava, né? E aí desmoronou todo o castelo, e transformou-se então num processo do mensalão, que acabou sendo vários, né? Inclusive banqueiro, né?
BNG e outros, Rural e tal, né? Foram processados, a presidente do Banco Rural está até hoje presa, né? Enfim, e tantos outros publicitários e tudo mais, né? No caso lá o Valério, né? O Marcos Valério. Então o que ocorre? Aí veio o Petrolão, mas uma coisa que é interessante, que eu estou fazendo essa digressão, quando estava acontecendo o Mensalão, o Petrolão estava do lado com a mesma corrupção. Não mudou nada. O Mensalão estava sendo investigado e o Petrolão correndo do lado, com o processo de corrupção. E os agentes que faziam parte dessa quadrilha, que hoje está sendo todinha desmascarada, estavam envolvidas no Mensalão e no Petrolão. Isso é tão verdadeiro que é o caso do Zé Dirceu, que ele estava no Mensalão e no Petrolão. Então veja, na verdade, nós temos hoje BNDES, não é? BNDES. Ninguém abriu a caixa do BNDES. Nós temos os fundos de pensão. Ninguém abriu a caixa dos fundos de pensão, não é? Em detrimento dos trabalhadores de Banco do Brasil, de Caixa Econômica Federal, de Petrobras, que são os maiores fundos brasileiros, não é? E fundos que administram e gerenciam bilhões de reais. Bilhões de reais, não é? Que isso é interessante, não é? Eu tenho certeza que com a delação desses novos delatores aí, não é? Que estão fazendo esses pactos, né, de leniência, possam, na verdade, falar um pouco também sobre essas questões para que a Polícia Federal, o juiz Sérgio Moro, peça para que haja uma investigação. E aí a gente pode passar esse país a limpo, né? Que é o que todos nós queremos. Essa aqui é uma ação maravilhosa. É solo maravilhoso, o subsolo, o povo brasileiro é fantástico. Quer dizer, já é reconhecida essa pesquisa da CNN. Quantos gostariam de conhecer brasileiros? Quer dizer, aquela velha, o jargão que foi criado no governo do Lula, de que o melhor do Brasil é o brasileiro, é verdade. Nós temos que aproveitar as coisas boas. Quer dizer, o melhor do Brasil, sem sombra de dúvida, é o brasileiro. Mas nós precisamos, na verdade, nos valorizarmos. E valorizarmos positivamente. Acabar com essa hipocrisia. Nós temos que ter, sim, meritocracia. Você vê, nós temos aqui o Rotary Club como exemplo. A pior coisa que pode acontecer quando você está liderando um grupo ou liderando uma organização é você fazer o reconhecimento imerecido. Certamente. Você acaba com a sua liderança e acaba com a união do grupo. Esse é um ponto fundamental de relacionamento nosso no Rotary. Quer dizer, vai reconhecer alguém, tem que ser reconhecido por merecimento. Por valores. Por valores. Por mérito. E não por simplesmente pelo que ele é amigo. Não tem nada de amigo. Ninguém é amigo de ninguém. Nós temos que ter valores. Você não pode imaginar, durante a evolução da convenção, o problema de reconhecimento que tinha. Sim. Havia muitas pessoas que compareciam, não compareciam. Mas havia um grupo que efetivamente estava sendo liderado por mim. Eu fui muito claro com eles. Falei, olha, o fracasso de um será o fracasso de todos. De todos. O sucesso de um será o sucesso de todos. Exatamente. E nós temos um problema muito sério. Nós temos que acertar aquele alvo que está lá, com o canhão que nós estamos elaborando para montar a convenção. Só que tem um detalhe, nós temos uma bala só. Errou, morreu todo mundo. Não há segunda alternativa, tentativa. E neste processo, a atitude de reconhecer o indivíduo que está trabalhando por mérito, isso deu uma força extraordinária para a condução do processo todo. Esse é um pequeno exemplo do que pode acontecer em todo lugar. Você quer quebrar a estrutura de uma organização, é que você começar a ter reconhecimento não por merecimento, e méritos, quer dizer, não merece o reconhecimento. Aí é que nós temos exatamente que trabalhar. Aí é que nós temos que trabalhar em todas as condições de liderança, de união do grupo, de um defender o outro, etc., em termos de mérito. Exato. Sabe que se eu trabalhar, você reconhecer. Mas deixe enfaticamente qualquer pressão que você vai ter para reconhecer pessoas que não merecem ser reconhecidas. Tudo companheiro, mas tem que ser companheiro bom, companheiro de boa qualidade, companheiro do bem, companheiro que construa, e outro, companheiro que seja preparado, que tenha estudo. Eu sofri muito na minha casa com meu filho, porque vem e mexe e fala, filho, você tem que ir para a faculdade, você tem que se formar. Pai, você não vê o presidente aí? O presidente nunca estudou, Sim, mas o presidente é uma exceção.
Tanto que está aí. Vocês estão vendo a exceção. E outra, eu vou com todo respeito, eu não tenho medo de dizer, eu votei no Lula no primeiro e no segundo mandato dele. E não me arrependo. Não me arrependo. Acho que ele fez um grande governo. Agora, só que tem o seguinte, no aspecto social, no aspecto de valores, só que ele esqueceu do mais importante, que foi a ética, que foi, na verdade, o interesse pela vida pública. Ele estava ali só interessado na figura dele e dos companheiros dele. Errou. Ele poderia ter ido para a história como um dos maiores líderes que esse país já teve. Porque o Juscelino Kubitschek foi acusado também inúmeras vezes. Aliás, quando o Juscelino ganhou a eleição, ele teve que se reunir com os 3 líderes das Forças Armadas para darem posse a ele. Por quê? Porque existia, na época, o jargão de que ele era um homem corrupto, que ele tinha feito já um governo em Minas, mas nunca ninguém provou nada. E o Juscelino fez em 4 anos, 50 anos de administração. E nós devemos hoje o processo de industrialização e os avanços de progresso nesse país graças ao Juscelino. A mesma coisa ao Getúlio Vargas e tantos outros grandes presidentes que nós tivemos. Então o próprio Fernando Henrique também teve o valor dele, o Lula teve o valor dele. O Barack Obama, que é a maior liderança do mundo, é o homem mais importante do mundo, quando veio ao Brasil, virou ao Lula e disse, o senhor é o cara. Quer dizer, quando você recebe uma coisa dessa, você vê, agora recentemente eu estava até assistindo o Barack Obama em visita na Argentina, e aí ele brincou lá, né, que ele foi convidado para dançar com aquela dançarina, aí depois entrevistaram a dançarina e ela disse assim, a minha vida está realizada. Ela teve a honra de dançar com o homem mais importante, o homem mais forte e o homem mais poderoso do mundo, e que é um negro. Vocês vejam a mudança de valores que nós temos hoje, a importância de tudo que nós estamos acrescendo e crescendo e nos valorizando. Quer dizer, as minorias, não existe mais minoria. Tá certo? Nesse aspecto, você veja, nós temos hoje um descendente de africano, o pai dele, africano, e outra, um negro com descendências árabe, porque é Barack Hussein Obama. Então, o que nós precisamos é exatamente a pregação de que hoje os valores de que o Rotary tanto enaltece, nesses mais de 200 países dos quais tem a participação rotária, que é o princípio do que disse o Romão quando me deram esse prêmio maravilhoso do Paul Harris. É o abraço, é o sentimento, é a união, é nós pensarmos de que o mundo hoje é uma sala de visitas. Quando nós temos nas mãos um iPhone, um aparelho de internet, não é? Quer dizer, então esses são os grandes valores. Uma vez perguntaram para o Paul Harris, 3 meses antes de morrer. Quando ele morreu? Quando ele morreu em 1947. Sei. Foi quando foi criado o Paul Harris. Você pode... O que é o Rotary? Ele falou, não sei. O Rotary vai crescer tanto, vai fazer tanta coisa que eu não consigo definir. Olha, e hoje, olha você pegar, você pode definir o que é o Rotary Internacional. Você pode definir o que é o Rotary Club. Mas você não consegue definir o que é o Rotary. É verdade. É uma filosofia? É um comportamento? Você não consegue. Então, é um estado de espírito. Então, tudo isso define. Rotary não se define, Rotary se vive e mostra o que ele faz. Então, muito obrigado pela prazer. Meu querido amigo, uma honra, José Alfredo Bertoni. Por favor, Cláudio, as suas últimas palavras. Agradeço pela oportunidade de estar aqui, vivendo repartindo esse espaço com pessoas tão saber. César, obrigado, viu? Devo a você também esse título aqui que muito vai me orgulhar e vai estar conosco. Você deve ao seu espírito de servir. Muito obrigado. Eu quero agradecer nosso produtor e cinegrafista Minarelli, a jornalista e apresentadora Juliana, que apresenta tão bem, ela tem o seu programa também, que é o Em Foco. Ao nosso conselheiro que está aqui também, da API, da Associação Paulista de Imprensa, o Marcos Elmaster, nosso grande fotógrafo, jornalista fotógrafo e esta casa maravilhosa, grafite que nós estamos aqui, que nos acolhe tão bem, nosso querido amigo Vadão, que é o nosso Oswaldo Marquesi,
e o Fabinho também, que nós vamos ter já uma entrevista com eles. Eu agradeço a participação de cada um de vocês, eu realmente fiquei sensibilizado com tudo que foi dito aqui, que a gente conseguiu restabelecer, né, valores importantes da questão de princípios, de ética, de moral, que tanto nós estamos precisando nesse Brasil. Até o nosso próximo programa Sala de Imprensa. Obrigado e continue conosco. Felicidades. Tchau, tchau.